Bom dia, comunidade Simão Pedro, chegando agora. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Bom dia, Laura. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Sandra. Bom dia, Lourdes. César, muito bom dia. Que bom estarmos aqui conectados. Bom dia, Soninha. Bom dia, Nilze. Nessa manhã gostosa de chuvinha, né? Amenizou um pouquinho o calor. Que bom. Bom dia, Isa. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu achar aqui a nossa convidada, que ela já deve estar aqui nos esperando. Cadê Márcia? Deixa eu buscar ela por aqui, já para incluir ela no nosso bom dia, né? Deixa eu ver aqui. Márcia, não estou achando. Tá tudo certo. Daqui a pouquinho ela chega por aqui também. Márcia, se você já entrou, dá um tchauzinho aí para mim, para eu te localizar, tá? Vamos aguardar aqui. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda. A Márcia até mandou uma mensagem aqui para mim, falando que ela já estava aguardando, mas não estou achando ela aqui. Márcia, abana sua mãozinha aí para mim, querida, para eu poder te localizar aqui, tá? Acena aí para mim, por favor. Só aproveitando para dar os nossos avisos básicos, né? Hoje à tarde, a partir das 16 horas, nós temos o nosso culto do Evangelho no Lar. E no próximo domingo, nós não teremos a nossa live aqui nesse horário, porque nós temos aí diversos eventos, né, da comunidade espírita, do movimento espírita. Nós temos lá o evento da Coerem, né, que é Bom Dia, Carla, que acontece nos mesmos horários. Nós vamos divulgar os banners, né? Eu já vi que tem algumas pessoas que já divulgaram nos grupos, mas a gente vai divulgar, deixar também aqui no Instagram do Simão Pedro, para que todos possam também participar desses eventos que vão acontecer. Nós teremos também a, realiza, a realização da Concafras, né? Começando nessa sexta-feira. Então, e vai até domingo. Quem vai participar aí e quem não vai também, nós temos diversos eventos da Concafras também sendo transmitidos ali, a abertura, tem alguns pontos ali, a palestra final no domingo, no sábado, os movimentos coletivos serão transmitidos pelas redes sociais, pela rede social, né, do YouTube e do Facebook da Fraternidade Chico Xavier e também lá pelo site da concafras.com, tá? Então, no domingo, só para avisar novamente, nós não teremos esse encontro aqui direto do Instagram do Simão Pedro, mas nós estaremos envolvidos com diversos outros eventos, tá bom, meus irmãos? Então, vamos ver aqui se eu encontro Márcia novamente, né? Aqui. Vamos aí. Quem viu aí, Anderson, me ajuda aí, por favor. Vê se você pode achar a Márcia aí para mim e me fala, que eu não estou encontrando ela aqui, por favor. Bom dia, Chico. Não estou achando. Então, deixa eu ver se... Não, não é ela. Meire entrou. Muito bom dia. Não estou encontrando a nossa querida Márcia aqui. Deixa eu mandar de novo uma mensagem aqui para ver se eu consigo localizar ela aqui. Não estou achando.
Não estou achando. Por favor, se vocês virem a... Ah, agora achei. Agora sim, Márcia, agora te achei aqui. Muito bem. Agora sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só te localizar aqui no meio da turma. Com Y. Tá. Ok. Ok. Agora vamos lá. Aguardando a Márcia aqui, né? Para se juntar a nós com esse tema lindo. Agora! Muito bom dia! Menina, Tinha te perdido. pois é, o que que houve? Estou aqui ansiosa. Agora já estou até passando mal, ué. Não, mas é que não estava aparecendo nem esse perfil seu, nem o da Márcia. Eu estava procurando e não estava aparecendo para mim na lista, né? Menina, fiz sinal de fumaça para todo mundo, até lá no WhatsApp. Pois é, eu vi que essas mensagens estavam chegando aqui, Sim. aí eu falei assim, tô vendo que ela já está aqui, né? Mas ainda não Buscava em apareceu. todo canto, não apareceu. Eu falei, bom, a vontade de Deus está aí, a hora que der. É, Mas tudo bem? mas Bom que dia, né, para todos. bom dia, tudo bem, graças a Deus, melhor Graças a agora. Deus. Com certeza. Eu também. Ah, que bom, querido. Então, para a gente não perder mais nenhum minutinho, Sim, eu já vamos vou lá. fazer a prece, né? Vou fazer a prece Aham, nossa aqui. Eu vou fazer aqui no início e no final você faz para a tá gente. bem. Tá combinado. Então, vamos convidar a todos que estão conosco nesta manhã para fecharem seus olhos, se colocarem numa posição confortável, elevar os pensamentos e vamos nos conectar com os nossos amigos espirituais, com o nosso amado Mestre Jesus, com Simão Pedro, mentor da nossa casa, e a todos os nossos amigos encarnados e desencarnados. Neste momento agradecemos a nosso Pai amado por nos possibilitar este encontro, mais uma manhã de luz, de muito aprendizado e de muita troca e colaboração. Esteja conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então Bem, vamos lá, querida Márcia. vamos A lá bola então. está com você. Oh, que bom, vamos lá. Então, a proposta é falar sobre a cura, né, na visão espírita. E inicialmente nós vamos trazer dois conceitos, né? Um deles está focado na questão médica mesmo, da saúde, de um modo geral, mundial, né? Que é a Organização Mundial da Saúde, onde há uma definição, né? E ela é bem antiga, inclusive, ela é de 1949, ou seja, é bem vanguardista até, né? Para a época. E é algo que vocês vão perceber que a gente ainda não consegue na sua plenitude, mas que é o caminho para todos nós, obviamente. E, inclusive, não houve mudança até então. Isso porque é aceita, né? Mas que nós, diante dessa necessidade, é uma necessidade evolutiva. Então, ela não se dá de imediato, que precisa até da gente perceber isso também. Que é, muitas vezes, nós entendemos que as coisas poderiam caminhar mais rapidamente, mas só que não, né? Exige um tempo e para a espiritualidade, para o nosso Pai, né, como divindade, para as leis divinas, que são sempre imutáveis, né? São sempre as mesmas. Elas seguem um curso, e esse curso não é o nosso querer, não é o nosso tempo, né? É o tempo de Deus. Fica aí até o convite, que eu acho que é muito propício esse momento, nós todos lermos, em alguns momentos, principalmente diante das aflições, Eclesiastes 3, quando é tratado sobre o tempo. Há um tempo de plantar, há um tempo de semear, há um tempo de colher. A gente quer muitas vezes anteceder, e se eu colho algumas coisas com uma antecedência, elas não estarão prontas para o consumo, elas não estarão prontas para a que elas vieram, né? A que elas se referem. E assim como a nossa saúde, porque a saúde, então, como a gente vai ver aqui, ela é um todo, ela é holística, né? Então ela vem até trazer essa definição aí, que mais tarde foi trazido
esse termo também, entendendo como um todo, onde se trata exatamente do corpo, da mente e do espírito. Então, até para alguns religiosos ou algumas pessoas não religiosas, isso ainda enfrenta o combate, o embate, justamente por causa dessas definições. Para quem, por exemplo, não aceita, né, a existência do espírito. Então, vai se tratar outras particularidades, outros corpos, mas não se trata o espírito, que não é um corpo mais. Então, é muito mais difícil de haver uma percepção para aquele que não há uma aceitação. Aqui cabe também a gente dizer, não é porque não acredita que não exista. Isso aqui é incrível, né? Falando novamente das leis divinas. Então, não importa se eu não acredito, se você não acredite. Vai existir e vai acontecer para você. Eu mesma já vi isso acontecer para um médico cético. E foi muito interessante isso, né? Embora eu acredito que ali, talvez dentro daquele contexto todo, ele não tenha percebido isso, que era algo que acontecia comigo. Ele já havia passado pelas mãos da espiritualidade, já havia alcançado a cura, mas ele se dizia não acreditar, ele se colocava na posição de cético. É uma permissão, inclusive aqui já fica outro aprendizado. Não seria somente pela minha fé ou minha crença que eu seria curado, mas também até porque nessa eventualidade a espiritualidade pode aproveitar este momento para induzir essa pessoa a crer, mas não somente crer, como é uma pessoa do mundo, né, científico, que é uma pessoa que está lidando com demais pessoas, então há uma promoção da sua cura, da sua autocura, para que ele, possivelmente mais adiante, possa até elaborar estudos, contextos e lidar com as outras pessoas de uma outra maneira. Então é um chamamento, é um despertar espiritual para aquele que é cético. De uma certa forma, também é isso, e nós vimos Jesus fazendo isso o tempo todo, né, dentro do seu evangelho. Então vamos lá a definição. A definição diz assim, é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Olha que incrível, né? E às vezes eu fico cheia aí para falar assim, nossa, eu não tenho nada, né? Muitas vezes a gente diz isso, ou não tomo nenhuma medicação, algumas pessoas dizem também. E aqui, para a gente aprofundar, seria um vasto campo que às vezes você está definindo como uma única possibilidade, que seria não apresentar uma doença, mas ele é muito mais complexo. Vamos repetir e vamos passar para o conceito aqui dentro da doutrina. É estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente ausência de doenças. Então, como eu disse, é algo que fica até distante, muitas vezes, da nossa percepção de compreender como isso se dará. Nós precisamos sempre pensar que tudo advém de um tempo, e para a espiritualidade esse tempo é muito maior na nossa percepção física, para que dentro da evolução, dentro do campo do progresso, ele vá acontecendo. Inclusive, a cura na visão espírita, ela está totalmente vinculada às leis morais. Não somente pela sua prática ou pela sua percepção, mas no contexto literal de cada uma delas. E aqui, basicamente, a gente poderia simplesmente transcrever a lei de progresso. Ela iria colimar, né? Ela iria dizer para a gente de tudo o que é a cura. E ainda a lei de conservação também. Então aí vão entrando todas as demais, tá? A lei de liberdade também. Todas elas. Então, na visão espírita, a saúde é entendida sob o prisma da imortalidade da alma. E as experiências da vida como construções pessoais. E estas, então, são intransferíveis. Aí na fala de Emmanuel, no livro, ou melhor, ele afirma assim, saúde é a harmonia da alma. Então, coincide bem com o conceito, né, com a terminologia da Organização Médica de Saúde. Foi sucinto, que é uma característica de Emmanuel, mas abrangeu todo o processo que nós lemos anteriormente.
dá, então, nessa orientação, que é exatamente para que a gente perceba a imortalidade do espírito. E, como tal, já configura bem o que falamos anteriormente com relação ao tempo. Gente, nós não temos nem muita noção do que seja imortalidade, do que seja universo. Quando nós falamos essas palavras, muitas vezes nós trazemos para um sentido até figurado, para que a nossa compreensão, né, principalmente dentro do cérebro físico que nós temos hoje, ela possa fazer sentido. Então, não quer dizer que está dentro da nossa compreensão, mas ela é muito mais abrangente do que nós possamos pensar. Mas é preciso ressaltar também, mesmo dentro de todas essas perspectivas, intuições, dúvidas, aceitações, ceticismos, né? Ainda existe também o fanatismo, e também existem condições de preconceito e muitas outras questões que são humanas, mas que estão dentro de um trabalho para que essas afirmações possam um dia fazer bater mais forte o nosso coração, porque nós entendemos que nós chegamos à conclusão, independente das palavras. É como você aceita isso no seu coração, tá? Então, para a gente pensar nessa fala de Emmanuel, como a harmonia da alma, nós precisaríamos entender um pouco mais, né, o que seja essa harmonia. Para nós, de uma maneira geral, quando nós tratamos e falamos de harmonia, vem a questão do equilíbrio, né, vem a questão da paz mesmo. Ela é muito subentendida por nós. O contexto de paz, ele é muito amplo para que a gente, muitas vezes, também, numa única fala, ou numa única atitude, num único comportamento, identifique o que seja paz. Mas vamos pegar, por exemplo, aqui, o contexto, por exemplo, dentro da paz, onde nós identificamos que a aceitação é uma das virtudes, das características da paz. Por quê? Porque há momentos em que na nossa vida nós não podemos realmente transformar ou modificar aquilo que está ocorrendo. E isso literalmente pode designar, inclusive, um estado de doença, né? Um estado de desequilíbrio dessa harmonia. Aí nós vamos pensar, mas nesse momento eu não estou assim, eu não me sinto assim, né? Sim, mas nós, quando pensamos na imortalidade do espírito, nós precisamos pensar nas pré-existências, nas vidas pré-existentes. Então, há casos, por exemplo, de crianças que já nascem com cirrose. Aí você fala, gente, mas cirrose não é uma ligação, né, da doença a uma questão da bebida, das bebidas alcoólicas? Sim, aí você fala, poxa, mas é uma criança, e como que pode se dar esse fato? E muitas vezes os pais nem têm o hábito, né, da bebida para dizer que pudesse ter desencadeado, sei lá, de alguma maneira. Mas, enfim, para que nós possamos avaliar essa questão, né, essa anterioridade em que esse espírito se comprometeu. Muitas vezes o comprometimento, para a gente não ficar ao pé da letra, não é só porque ele realmente era um alcoólatra, era alguém que tinha essa viciação, mas alguém que, a bem da humanidade até, entendeu também de vir com essas características, né, que é essa enfermidade, a doença física, para, inclusive, alertar todos nós ao redor, nesse aspecto. Eu vou logo questionar, por mais leiga que seja, porque essa criança tem uma doença que é para uma pessoa adulta, onde já passou em determinados processos da sua vida, né? Assim como tantas outras questões. Isso é bom para que a gente retire da mente aquela coligação que sempre nós fazemos muito rapidamente, tem muito juízo, que é ficar julgando as coisas que acontecem com os outros. Né? Ah, tá assim, ó, tem um problema no olho, usou mal a vista. Né, o Antônio, eu e você aqui, ó. Né? Então, não, muitas vezes a gente leu muito, né? Acho que o meu caso é da Antônia mesmo, assim, retirando as outras coisas, né, Antônia? Não precisamos comentar. Mas, Ô, Márcia, então, sim. só aproveitando aí, fazendo parênteses do que você está falando, e dando um exemplo aqui meu, eu, desde muito pequena, tenho o médico chama de uma disfunção no fígado, Sim. Que ele é aí muito a gente lento. Já foi no lugar, né? Exatamente, ele é muito lento. Aí alguém ouve e fala, bebia demais. Bebia demais, não é? Então, e outra coisa, eu
na minha família, assim, todos não, mas bebiam socialmente, cerveja, tudo, e a Sim. minha mãe fumava muito. Tanto que Ah, ela desencarnou com problemas aí precedente dessa sim, mistura, do fumo, principalmente, né, do sim. tabagismo. Mas eu sempre tive uma aversão às duas coisas, Incrível, tanto né? à bebida quanto Sim, ao cigarro. sim. E o cigarro, assim, o cheiro, desde que eu me entendo, assim, que eu começo a minha Eu te lembrança, entendo. a fumaça me dá náuseas e eu Sim, começo a passar mal, né? é, sim, E aí o do fígado, depois que eu fiquei um pouco maior e tal, com, assim, já independente, eu fiz um exame, assim, de tudo para sim, saber o porquê. Aí eu tive que readequar a minha alimentação, por exemplo, o exato. médico me orientou, né? Sim. E uma nutricionista também me orientou que Uhum. esse problema, eu ia conviver, não precisava tomar remédio nem nada. Só que eu Sim, precisava tirar algumas coisas, por exemplo, frituras, sim, massas à noite, coisas mais pesadas à noite, essas coisas todas. sim, E depois sim. que eu mudei esse hábito, Pronto, melhorou. amenizou muito, É, muito, muito o meu problema sim. lá com o fígado. É Porque que eu aí é vivia com um exatamente. pacotinho de Eploquet. Nossa, Esse, Deus, sabe não. aqueles Sim. remedinho de fígado que você toma instantâneo? Eu Infelizmente, vivia com sei. isso na bolsa, não é? Olha, E inclusive o que você está trazendo bate, né, exatamente com a questão holística, que é ver, né, num todo essa sua necessidade física, vamos dizer assim. Não talvez até tratando como uma enfermidade, mas como uma característica que você trouxe para despertar outros contextos. Então, só numa parte aqui, né, porque é da nossa área, na medicina chinesa, a gente já trataria você dentro da questão da raiva. E olha que aqui, aí poderia, assim, ir ao infinito as questões, porque você poderia estar ressentida por renascer em um recanto onde houvessem as mesmas dinâmicas ou processos que você já se desfez e que teria de ter muita força de vontade para não se envolver mais. Isso causa raiva. Por mais que você tenha aceitado, né? Que quando a gente chega aqui, realmente a gente não se recorda desses acordos, né, que nós fizemos, esses contratos que nós fizemos. Pode ser também que, eventualmente, porque a maioria de nós tenta negar que tem raiva. É um grande erro da humanidade, de um modo geral. Por quê? Eu tenho que realmente perceber com o que eu estou lidando e até o que eu dou conta e o que eu não dou. Então, é autoconhecimento. A doutrina propõe exatamente isso, que diante do autoconhecimento, diante da dinâmica que eu faça interna, né, que é essa busca pelo que está no inconsciente, que seriam as minhas pulsões, as minhas dificuldades, que eu consiga resolver isso conscientemente. Independente se eu realmente tenho toda a história, que eu tenho todo o enredo, mas se eu tenho uma dinâmica que é negativa, e né, aos olhos da humanidade de um modo geral parece ser uma dinâmica errada e não é, porque ali naquele momento eu estou lidando com emoções, então eu preciso realmente repassar e entender o que eu estou vivenciando para poder cuidar. Eu tenho que abraçar essa sombra. Senão eu vou passar a vida inteira, né, que é curta, breve até, pela imortalidade do espírito, imaginando que eu sou uma santa, porque eu não tenho raiva. Mas aí o meu organismo todo está se debilitando, porque eu não estou lidando com estas emoções, com estas estruturas, e inclusive promovendo aí um progresso, porque é um entendimento. Novamente, a gente volta lá nas leis morais. Então está tudo interligado, além do que o que você trouxe, que é assim fantástico. Quando dentro da visão holística eu previno, eu não necessito ter as doenças, né? Inclusive essa é uma fala da espiritualidade de um modo geral. Todos nós, numa dinâmica de amor, numa dinâmica universalista, nós poderíamos cuidar bem do nosso corpo, das nossas vidas, das nossas percepções, dos nossos atos, para que a gente promovesse um bem-estar geral e não chegar a adoecer. Gente, doença não é de Deus, eu brinco sempre, porque realmente Deus é amor, né? Deus é misericordioso. Se ela existe, muitas vezes fomos até nós que impedimos para, dentro da condição de estarmos encarnados,
trabalharmos e construirmos juntos até algo em prol da humanidade como um todo, mas a partir de nós mesmos também, porque é uma necessidade do espírito. A doença, ela reflete o que há no espírito. Então, muitas vezes, por isso, nós buscamos aqui causas, né? E as causas, se eu não abranjo, se eu não amplio a minha consciência, é essa que é a realidade. A cura dentro da visão espírita, dentro da visão holística, é essa. Eu tenho que ampliar para que eu possa perceber onde estão essas dificuldades. E muitas vezes não quer dizer que vai curar também. Vai curar, como você disse, os sintomas, vai curar as dificuldades que me eram impostas por mim mesma. Por quê? Porque eu não entendia como lidar com as questões que eu poderia agir preventivamente. Isso hoje é um campo da epigenética, onde se trata as questões da hereditariedade com mais leveza, que é, cara, você sabe hoje o que você faz, por exemplo, o que você pode fazer para controlar, por exemplo, uma diabetes. Então, você nasceu em uma família que o quadro maior lá e que o número maior de pessoas é diabético, o que você vai fazer desde criança já? Porque hoje a gente não pode alegar ignorância, né? Tá aí, dentro da internet, para todo mundo. Eu vou começar um projeto e um processo de ficar atento a isso, inclusive até para perceber realmente se essa doença, se essa dificuldade não apareça em algum instante da minha existência. Mas eu vou promover uma melhor saúde diante de tudo que a gente ouve quando a gente vai em qualquer médico. A alimentação, exercício físico, né, e uma vida saudável, sem estresse. Essa parte hoje está difícil, mas não é impossível, porque é um desafio que a gente veio passar aqui. Exatamente isso, né? Então, a cura na visão espírita é exatamente isso, é um resultado de um movimento pessoal, é de um encontro do ser consigo mesmo e com esse Deus que habita em si, não é no outro. Então, ela é fruto do despertar mesmo, gradual, que esse espírito vai realizar enquanto caminha em direção à morada do Pai. Ou seja, incrível que aqui a gente está falando da morte também. Porque nós não pertencemos a esse plano físico. Então, Márcia, quer dizer que morte também é cura? Também. Porque muitas vezes você passou pelo processo, que é um progresso, né? E conquistou, então, agora o momento de retornar ao Pai, de retornar à verdadeira morada do Espírito, e volta leve, volta dentro da sua plenitude. Então, provavelmente, as próximas existências, né? Ou aquelas que você sinta necessidade de realizar e estar, estejam com menos bagagens doentias, com menos dificuldades. Ou se vierem dentro do processo, como nós dissemos anteriormente, ela está dentro de um esforço para superar as dificuldades dos outros também. Nós vimos aqui, né, estamos aqui, viemos aqui, também para um contexto universalista. Ele é humanitário também. Se eu não estou fazendo da minha existência atualmente esta evidência, né, tendo esse foco mais universalista, eu já vou estar dentro de um processo de adoecimento. Porque nós todos estamos irmanados, independente da religião. Aqui a gente está falando de irmandade independente de religião. Então, por isso que a gente começou com a lei de progresso, porque ela é exatamente esse processo que eu vou realizar para encontrar a evolução, a melhoria do meu espírito. Tá? Então, fica aí o convite depois para todo mundo estudar as questões lá de 776 a 802. E nós vamos trabalhar muito essa questão da aceitação, porque se então está dentro de um processo em que eu estou vivenciando, é porque existia necessidade primordial e essencial em mim mesma, né, em si mesmo, de estar dentro dessa condição para uma experiência única, para uma experiência extraordinária, que é do espírito, não é da carne. Mas para isso a gente tem que estar na carne. Como diz o Lísias, né, em Nosso Lar. Lísias não, acho que é até a Dona Laura. Eu me confundi agora. Mas, enfim, a informação é que nos processos da nossa existência que nós vamos encontrar os nossos exercícios diários para construir a nossa libertação no futuro.
Porque no plano, porque André Luiz pergunta, por que aqui é tão bom e a gente não pode ficar por aqui mesmo? Aí é a tecla SAP minha, tá? Mas, enfim. Por que ele faz essa pergunta? A gente também se pergunta. Lá é tudo tão bom, por que eu não posso estar por aqui, né? Porque lá você não haveria o aprendizado que temos aqui. Justamente a pessoa, né? Eu acredito que a dona Laura mesmo comenta com ele. É muito fácil ser bom com quem é bom contigo. Então aqui todos estão dentro de uma aura. Inclusive ele falou da música que toca lá constantemente, né? Da beleza que circunda tudo. Então é muito fácil. Quer dizer, não é muito fácil, mas é mais fácil. Aí vem até essa questão. Se eu tenho já um padrão de raiva, como é que eu vou ter raiva de pessoas que só me tratam bem, de que estão ali dentro de uma energia que é mais sutilizada, né? Que tem uma dinâmica para o bem. Então eu não vou progredir. Não vai haver uma expansão da minha consciência. É nos embates, né? Nas dificuldades que eu vou encontrando na vida, que é onde a gente mais reclama, que é onde está a nossa pedra de tropeço. Independente se é porque eu utilizei ou se é porque eu realmente não uso mais, e aí aquilo me incomoda no outro. É o apontamento. É simples assim. É simples, mas não é simples. Mas é simples, vocês entenderam. É bem a característica de Kardec que para a gente falar, por exemplo, né, vou até antes de abrir aqui falar a questão. Eu vou trazer um exemplo, né, de uma das curas de Jesus, que é uma das que nos chamam mais atenção e tem muito, acredito eu, tem muito a ver com o nosso processo atual. E a segunda é que houve um despertamento até para mim mesma no sentido do que nós estamos vivenciando atualmente, que é a possibilidade das curas à distância. Então, quando Kardec vai falar desses processos, né, no livro dos médiuns, tem um capítulo bem grande até, sobre os fluidos, é de uma simplicidade, você fala assim, mas é só isso? Ah, gente, não, pode estar brincando comigo, né? Porque é isso mesmo, e de tão simples a gente ignora. E isso é a cura na visão espírita, porque ela trabalha com os fluidos. O que é que nós fazíamos dentro da casa enquanto ela se reunia? Aplicávamos o passe e tínhamos lá a nossa água fluidificada, né? A minha tá aqui, ó. Então a gente sempre traz o hábito. Também. Tu tem bolinha, Antônia? A minha tem bolinha, não. Aqui, vamos pôr bolinha da Antônia. É isso. Márcia, aproveitando que você falou aí na questão do passe, eu estava aqui me preparando, né, para poder te acompanhar, e eu descobri um estudo... Ou então para falar no lugar, se eu não aparecesse, né? Não. Eu não pensei isso na hora, eu falei assim, gente, tomara que a Antônia resolva lá, porque eu não consigo entrar. Não, de jeito nenhum. Mas aí eu encontrei um estudo de mestrado, uma tese de mestrado da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. Eu achei lindo, que é da Cristina Galdino Alencar, essa tese. Sim. E assim, eu aqui destaquei um pontinho que ela fala assim, e agora quando você falou no passe, que a pesquisa dela, ela fala assim, notou-se que o passe não só representa uma alternativa de tratamento de cura física, mas também de evolução espiritual. Nossa, que eu achei isso, né? Porque às vezes a gente sabe que os nossos irmãozinhos, nós mesmos, quando estamos ali molestados, né, com algum problema físico, a gente entra ali na cabine do passe e depende muito de cada um, da maneira como cada um está aceitando, está se aceitando naquele momento, não é exclusivamente do médico que está ali. Não. Mas a gente pensa muito só no físico, né, Márcia? Exatamente. Aí quando ela desperta isso pra gente, mas também e principalmente da evolução espiritual. Sim. Isso é lindo, né? Fantástico, porque é exatamente essa visão mais holística, né? Que nós precisamos desencadear, né? Para quem ainda não tem essa percepção. Como você disse, muitas vezes estamos pensando somente no físico, mas, por exemplo, o passe e hoje o reiki, né, que abrange muito mais seguidores, digamos assim, por não ter uma conotação religiosa, ele nada mais é do que usar a mesma energia sutil, só que de uma outra maneira, numa outra dinâmica, é o que eu até brinco sempre. Vira e mexe e aparece uma nova técnica. E o que é essa nova técnica? Gente, quando você conhece a base, por isso que a doutrina espírita, ela não é o futuro, né, de todas as, é o melhor.
eu sempre misturo essa frase, mas a doutrina espírita, ela não será a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. O que isso quer dizer? Se você tem essas bases, você consegue permear tudo o que você faz e dar credibilidade até, porque há uma racionalidade em tudo que se faz. Aqui cabe até a gente comentar que quando eu já fiz isso até em palestra e houve até um certo burburinho, que não existe milagre. Na palavra, gente. Por quê? Dentro dessa característica, Kardec traz isso na Gênese. Milagre derroga as leis. Tem que haver uma explicação. Então, ele, como cientista que foi e né, ele quer um embasamento, ele quer uma resposta. Por que isso deu certo? Assim como o passe. E aí a resposta é exatamente isso. Quando você está recebendo um passe, nós estamos trabalhando seus centros de força. E os principais são 7. Hoje tem um que é um 8º mais conhecido, mas assim, não é comum a todos, né? É porque a gente já trabalha na área. Então, o que acontece? Quando você está lá recebendo o passe, independente de como você está diante da pessoa que está aplicando a energia, utilizando esse fluido que é sutil, e ali ainda nós contamos com o apoio da espiritualidade maior, né? Obviamente que depende aí de como esse passista se preparou também. Mas mesmo assim aqui cabe a ressalva de que é só para chamar a consciência de nós mesmos. Porque a espiritualidade vai atuar de qualquer maneira. Nós temos notícias, inclusive, que eles colocam uma campânula, né? Que teria, eu penso muito naquela gramofone ali, a flor, né? Que abre assim. E separa a energia que não é salutar do médium para não afetar a pessoa. Olha que interessante. Porque ela não tinha que se contaminar com aquela energia daquele passista que não houve um preparo né, adequado ali, ajustado àquela necessidade. Muitas vezes ele não deu muita importância mesmo a isso, e isso acontece mesmo. Mas a chamada de atenção aqui é exatamente essa. Para a energia não há barreiras, para os fluidos não há tempo nem espaço, nada, não há nada que impeça que essa energia trespasse, né, até o universo e vá atingir o seu objetivo, aquilo que eu tenho mental. Então, acredito que aqui fica uma chamada de atenção para a maioria de nós, até dentro da doutrina, que hoje está desacreditando ou está desacreditado, e aí começa a enfermidade, aí começa a doença, daquela possibilidade que é comum a qualquer um de nós, que é trabalhar a sua energia, que é trabalhar fluidicamente dentro do bem, e também receber essa energia, mas também, além de receber e ser portador, ser um doador. É uma oportunidade inacreditável, imensa, que nós estamos todos recebendo, inclusive de acreditar, ter fé no que se está fazendo. Porque antes, confinados dentro de 4 paredes, a gente acreditava que estava acontecendo. Porque vamos ver para crer. Agora não tem mais essa possibilidade, ou mesmo que ela exista, ela mudou muito todos os parâmetros. Então eu coloco em xeque-mate as questões que estão em mim, identificando que aquilo não é possível, e isso não é realidade, isso não é verdade. Então cabe aqui estudar mais, ou estudar mais, ou entender melhor, né? Como se a gente entrasse mesmo nessa perspectiva do que estamos estudando, né? Reintegrar-se às leis divinas e naturais como grandes possibilidades e como leis grandiosas e imutáveis da vida, e, portanto, nós estamos inseridas nela como filhos de Deus. E ainda colocar em prática com essa grande convicção. E isso, quando a fala de Emmanuel, é ter certeza. Fé é ter certeza. Eu determino para aquele fluido que ele vai para aquela direção e que é para ele atuar em determinadas circunstâncias e condições, é isso que vai acontecer. Então tem cura. Agora, como está a receptividade do outro? Aí tem processos em que não se alcançam a cura por determinadas circunstâncias das mesmas leis que são divinas e naturais e imutáveis.
Aquele ser precisa ainda por um tempo, ele pode sentir um alívio. E depois de algum tempo ele vai realmente fazer com que nós percebamos a necessidade evolutiva que está inclusa ali naquela possibilidade de melhoria espiritual, melhoria evolutiva. A pessoa precisa se conscientizar, que nem nós falamos aqui de um simples processo que você trouxe como evidência, seu exemplo, em que, por exemplo, pode estar vinculado à raiva. A gente não está dizendo que é isso, mas dentro, inclusive, de uma das medicinas, né, que são orientais, que são as que mais praticam o holismo, é evidente isso. E isso é para todos nós. Tanto que no Brasil é o lugar onde mais se consome o danadinho que você falou aí. Ou então o chá de boldo, que inclusive a gente usa o boldo errado. Nós somos os brasileiros, nós somos tão malucos que a gente ainda faz isso também. Então, assim, falou que dá certo, tá todo mundo usando, mas não sabe nem para quê, nem por quê. Porque é falta autoconhecimento. Então, exatamente aí é que a pergunta é: queres ficar curado? É uma pergunta. Eu preciso sempre reprisar e revisar isso na minha mente, se é uma realidade. Por quê? Essa é a pergunta que Jesus fez para aquele moço paralítico de 38 anos à beira do tanque de Betesda. Jesus, naquele momento, não estava somente curando, mas ele estava nos ensinando. Ele estava nos trazendo arquétipos e simbolismos e condições para que hoje nós realizássemos isso na nossa dinâmica de vida diária, em que eu realmente concorra para o bem-estar íntimo, pessoal, né, como propôs lá a Organização Médica de Saúde, tanto no campo físico, psíquico e espiritual. Então, queres ficar curado? É a pergunta que tem que ressoar hoje na nossa mente, tem que ser como um letreiro, perguntando o tempo todo, porque é o Cristo novamente te perguntando isso. E não precisa ser nem a figura exata do Cristo, é ser o Cristo interno te questionando isso. Realmente você quer ficar curado? Porque muitas pessoas querem ainda continuar no padrão de vítima. É fácil, é simples até estar lá. E aí a pergunta de Jesus, ela vem culminando dentro desse princípio da doutrina espírita para que a gente se conscientize da necessidade. Isso é evolução. Porque eu entendi a minha necessidade e eu vou, então, trabalhar em cima dessa dinâmica. Porque eu passo a colaborar com a minha própria evolução. Nós ainda hoje, a maioria, acreditamos que o outro tem que fazer tudo por mim, né? Quantas vezes nós mesmos, dentro da dinâmica terapêutica, eu passo, às vezes, uma simples respiração para a pessoa tem coragem. Eu falo até assim, você tem coragem de me falar isso na minha cara aqui agora, passou uma semana. Você não fez esse trem, vamos falar com uma boa menina, você não fez esse trem nenhuma vez? Ah, meu Deus, eu vou ter que respirar para você também. Aí é bem isso, sabe? É porque eu não sou Jesus, né, gente? Jesus respondeu de uma outra maneira. Mas vamos lá, porque até ele tem a sua severidade, que é chamar a atenção da pessoa. Então, por isso, Ô, Márcia, a pessoa... Deixa eu só te interromper para te falar que nós temos aqui mais 15 minutinhos. Sim, tá? eu tô correndo aqui para isso. Ah, ótimo. E eu abri os comentários aqui, que quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, né? Sim, aproveitar esse momento. Tá bem. Então, é exatamente isso, para a gente passar a colaborar com a própria evolução, distanciando-se do mal. Aquilo que nós falamos no início, se eu identifico o que eu tenho meios. Então, eu não posso me colocar sempre nesse papel de vítima. Tudo está em mim. Tudo vai colimar para a minha evolução, mas eu preciso ter assertividade de compreender o que, mesmo sem ter uma abertura imensa do que foi a minha vida passada, ou as vidas, até porque talvez a gente não tivesse capacidade de absorção e nem de aceitação, muito menos, sobre isso, é que vem essas dinâmicas de enfermidade e doença para que eu possa trabalhar o que eu preciso vivenciar hoje. Então, causas anteriores da aflição. É um capítulo grande dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia. As pessoas perguntam, o que eu fui na outra vida? Lê esse capítulo. Depois você mesmo pode me responder. Agora, se a gente tiver acesso, é bom também, mas vamos ver se a gente dá conta do acesso. Como diz Dona Laura,
Lá no plano espiritual, a gente tem permissão para voltar até 300, 200, 300 anos, e não é fácil. Porque é só a gente basear no que houve na história da humanidade. Isso do planeta Terra, dos outros orbes, então a gente não precisa nem tentar identificar, né? Se tivesse numa esfera melhor, ok até então. Mas então, o processo de virmos para cá, aqui cabe até salientar, também não é só por causa da dor. Muitas vezes nós sentimos uma necessidade espiritual, né? Grandes seres luminares que já estiveram entre nós, como o próprio Jesus, que veio identificar essa possibilidade também. Alcione e outros tantos espíritos, Francisco de Assis, outros tantos espíritos que a gente vê. Cabe aqui até colocar essa questão. Francisco de Assis e o outro Francisco, né, o nosso Chico, todos eles tiveram processos de doenças, de enfermidades. E aqui, novamente, aquela língua de trapo nossa, que muitas vezes a gente vai lá e fala assim, teve isso por causa disso, né? É tão simples assim, então não precisa de médico, não precisa de ninguém para se cuidar. Por isso que precisa de alguém para orientar a sua cabecinha, seu coração, porque nós mesmos tirando conclusões, isso não fica muito bom. De verdade, esses dois espíritos, mas principalmente Francisco de Assis, que a gente tem a conformação da espiritualidade, a confirmação, a essência dele era tão grandiosa que o corpo físico não sustenta. É difícil a ligação entre corpos. Por isso a necessidade de estudo sempre, né, gente? Quando nós falamos de fluido, nós estamos falando também do perispírito. É um outro capítulo gigantesco dentro do livro dos Espíritos, mas que tem livros específicos que possam ser utilizados também para que a gente promova o autoconhecimento e o entendimento dessas dinâmicas, inclusive das curas à distância. Então, vamos lá. Aí Jesus, então, pergunta, né, para ele no tanque de Betesda, mencionando aqui o que seria. É um tanque onde ele tem até um título em hebreu, né, que significa misericórdia. E lá fica uma multidão de enfermos. Isso parece um pouco com a Terra atualmente, por isso que eu trouxe essa figura aqui de linguagem até. É uma troca de local de divulgação entre a sinagoga e os doutores, tá? E entre aqueles que estão lá. Existe uma crença que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. Até aqui está igualzinho à Terra, né? E é aquele que ali descia depois do movimento das águas, curava de qualquer enfermidade. E aí, então, é aí que nós vamos encontrar esse homem paralítico há 38 anos que ele está enfermo. E aqui a gente pensa, gente, é uma vida 38 anos, inclusive naquela época, né? Hoje a gente tem uma longevidade aí, né, chegando a 100, 105, 110 anos, já tem notícias, mas 38 anos é uma bela existência. Então, quer dizer que ele passou a sua existência adoecido, né, com enfermidade. E Jesus, então, vendo o homem ali deitado, né, e sabendo que ele estava ali há muito tempo, olha aí a condição, chamando atenção a isso. Há quanto tempo que a gente está dentro dessa condição? Porque pode ser dentro dessa linha do tempo nossa aqui agora mesmo. Só que eu não estou conseguindo auxiliar-me. Eu não estou recebendo os fluidos que me são enviados, tanto pela espiritualidade, aqueles que eu posso promover por mim mesma. Então, é uma necessidade de perguntar, queres ficar são? Queres ficar curado? Porque muitas vezes não é isso. Então, a pergunta do mestre tem que calar profundamente nas nossas almas. E ele responde assim, Senhor, eu não tenho um homem algum que quando a água é agitada, me ponha um tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha aqui as desculpas que a gente dá, né? Ele até que deu pouca, porque hoje, como a gente já progrediu na nossa evolução, né? Nós vamos dar tantas outras desculpas. Eu não tenho tempo porque eu tenho que ver essa live. Eu não tenho tempo porque eu tenho que responder as pessoas aqui. E agora o mundo deu um tempo pra gente. Confinou a gente entre 4 paredes. O que vamos fazer? E não há disputa, porque há uma crença também de que se outras pessoas são curadas, eu não sou. Gente, nós estamos falando de fluido cósmico universal. Ele é divino, né? Ele vem para consolidar aqui na Terra tudo o que nós precisamos a nível material, porque ele vai se dissipar e vai se transformar em todas as nossas necessidades. Então Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele ordena. Né? E assim,
posição, né? Aquilo que nós dissemos antes. Claro que eu falei brincando, né? Eu não sou Jesus, mas ele também usava dessa assertividade, dessa fala mais dinâmica, né? Mais enérgica, para que a pessoa realmente se mobilize. Muitas vezes precisa realmente disso, né? Porque aí ela vai compreender. Gente, então são só ordens, e são ordens assertivas que eu dou a mim mesma também. Saia desse nível de pensamentos. Saia desse negativismo. Enfrente a sua dor, né? Encontre paz, mesmo no estado em que você esteja. Então, aquele homem foi curado daquela enfermidade. Vá e não peques mais. É uma segunda ordem. Por quê? Aqui existem os mecanismos que nós todos sabemos que novamente vão ser ligados à lei, né, às leis divinas e naturais, e que são imutáveis e que são para todos nós, independente se eu acredite ou não. Então agora nós vamos passar para o servo do centurião. Essa é uma das belíssimas passagens do Evangelho, né? Eu amo, que é um homem que chega até o Cristo, ele está distante da condição social que impunham ali naquele momento. Hoje nós vivemos isso novamente. Ele não tem a crença do mestre, mas ele acredita no mestre. Porque ele diz assim, eu, Senhor, eu dou ordem, porque Jesus se dispôs a ir à casa dele. Jesus aqui desse lado diz daquele lado fraterno, daquele lado amoroso, misericordioso, que vai abraçar, não importa a religião, não importa a crença, não importa a sua posição de destaque, porque ele não estava pedindo para si, ele estava pedindo para o servo. Até hoje, a maioria de nós ainda despreza aquele que está numa condição subalternidade, ou não vai acolhê-lo como deveria. Então, nós precisamos pensar o seguinte, o que essas figuras, né, essas personalidades trazem hoje para nós que tem referência com a nossa existência, porque tem. Então nós precisamos pensar aqui com aquele servo, ele vira e fala assim, Senhor, não é preciso que você vá lá. Eu sou um centurião, ou seja, eu cuido de 100 homens, né? E aí eu dou ordem a eles e eles vão. Eu não vou lá. Ele está falando dessa cura à distância. Aqui Jesus nos trouxe literalmente o que eram os fluidos, né? O que é essa cura à distância, que ela pode ser promovida por todos nós e recebida também por todos nós. É claro que aqui a gente não está falando especificamente dos médiuns curadores, é uma parte aí. Mas todos nós temos fluidos corpóreos e temos a dinâmica, inclusive, através do quê? Da situação mais simples, que é a oração. A oração é a manifestação do amor puro por outra pessoa, às vezes até desconhecida, que eu emito esses fluidos e dou de mim mesma, né? Quando eu faço isso realmente de coração, para abrandar, para suavizar até a dor psíquica ou a dor emocional de um ser. Fica aqui a dica. Então esse centurião diz para ele, Senhor, eu não preciso que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Incrível, porque é isso. É a nossa crença que deve ser hoje. É a fala que nós devemos carregar hoje, a nossa vida diária, qualquer coisa que nós façamos. Então, mudar primeiro a nossa dinâmica mental pode parecer absurda para muita gente. Quer dizer que só se eu mudar um padrão já vai melhorar? Não, aí nós vamos buscar outras causas daquilo que está afetando realmente o físico. E até colocar disposições e condições, como a gente falava do próprio passe. O passe, o que ele faz? Ele reequilibra essa sua condição energética. Então, ele te traz tranquilidade, paz, para continuar a sua dinâmica, para continuar as suas tarefas, para continuar a sua própria existência, a sua vida. E como que isso vai se dar, muitas vezes? Muitas vezes não retirando a doença, mas fazendo com que você tenha tranquilidade, aceitação diante daquilo que ainda é necessário para a sua dinâmica existencial, que é o aprendizado para todos nós, né? Então é isso aí. Acho que agora a gente deu uma fechada com essa questão, porque senão nós vamos perder o nosso compasso aí. Isso mesmo, Márcia. Aí você faz aí as considerações finais e a prece para nós, querida, por favor. Sim.
Então, tudo isso, né, de queres ficar curado, tem um significado muito profundo, porque sintetiza tudo aquilo que Jesus ensinava e também o que ele fazia. Essa indagação exige de nós, como criaturas, né, do Criador, uma renovação das nossas estruturas internas e, igualmente, das externas. Aqui, novamente, até trabalhando aquilo, né? Se eu ajusto realmente a condição psíquica, então fica um pouco mais fácil de eu lidar com as questões que são materiais, que são fisiológicas, que são biológicas, às vezes até a alimentação, porque não é que eu não tenha condições de me alimentar bem, eu não busco os melhores alimentos, por exemplo. Então são coisas muito simples para serem ajustadas. Como nós falamos, a questão das ervas, né, que estão sendo trabalhadas muito hoje, diante da dinâmica da fitoenergética, os florais. Então, toda a nossa estrutura hoje, a nível de saúde, está pedindo que a gente consolide nas questões naturais, porque a terra favorece a tudo isso. O nosso corpo pertence à terra. Ele é composto de tudo que há na terra. Então, o semelhante cura até o semelhante mesmo. É dentro da homeopatia. Bem, então nós vamos encerrando com esse processo, porque é exatamente isso. Eu não posso mais dizer que não tem quem me jogue nesse tanque. Eu já estou até nele. Eu tenho que agora sair, ficar bem lá, receber essa cura, porque a gente está dentro do tanque. E os anjos estão aí todos nos auxiliando, na forma de mentores, né, de amigos espirituais e de todos os processos que a gente tem vivenciado. Então, dentro dessa energia, agradecendo imensamente a possibilidade de todos esses amigos espirituais estarem ao nosso lado, nos aconselharem, nos trazerem as informações em forma de intuição, em forma de benesses, em forma de fluidos salutares para a nossa existência. Possamos, Senhor, receber hoje, agora e sempre, mesmo que muitas vezes não nos sintamos merecedores, mas diante da Tua misericórdia, possamos receber a saúde, a paz, a tranquilidade nos nossos dias. E também estendemos isso a todos os nossos irmãos em sofrimento hoje no planeta Terra. Gratidão, assim é. É isso, Antônia. Acho Muito que a gente obrigada, venceu querida. o tempo. Vencemos. Muito obrigada, minha Eu que querida. agradeço. Gratidão. Né? Gratidão, Aí, Matheus, mais uma também. vez, trazendo aí coisas muito bonitas, muito esclarecedoras para nós sobre Graças esse a Deus. tema. Que bom. Excelente. Nossa, todo mundo aqui te agradecendo, mandando Obrigada. abraço, falando que está com Gratidão a todos. saudade, né? Falando Também que está com imensas. saudade. Pois é. Beijos para Todo todos. mundo muito agradecido, tá? Amém. Então, Obrigada. tá. Bom domingo para Bom você, uma domingo semana abençoada para nós, para nós. tá? Comunidade Simão Pedro, gratidão pela participação de vocês hoje, acordando cedinho, apesar da chuva, desse tempo convidativo, para ficar um pouco mais à cama, né? Muito obrigada por estarem aqui conosco, compartilhando e recebendo aqui tanta informação maravilhosa, tantos esclarecimentos, conhecimentos. Então, só mais uma lembrança, hoje nós teremos o culto do Evangelho no Lar, 16 horas, e no próximo domingo, como eu já avisei antes, nós não teremos esse nosso encontro aqui, excepcional nesse domingo, porque nós teremos a Coerem, nós teremos outros eventos, né? Aí programados, nós teremos a Concafras, que é um evento nacional que reúne todos os voluntários espíritas, então esse ano será online, né? E a gente está trabalhando aí nesse evento, agora mesmo, terminando aqui, a gente vai para um treinamento ali, né? Que a gente oportunidade também... para pura distância, né, Antônia? Isso, muito. E lá, assim, durante o evento, a cada intervalo de cada estudo tem o passe à distância, né? Ah, sim. Tem o passe à distância, então tem esse movimento também. Então, olha, sim. Super beijo, bom almoço para todo mundo. Obrigada. Fiquem em paz, fiquem com Deus e que Jesus conosco sempre. Viu? Marcinha, super beijo para você, viu? Laura tá mandando um beijão para você, tá? Saudades imensas dela. Beijão também. Pois é. Com Deus. Tá bom, com Deus, Tchau, querida. Com Deus também. Tchau.
terminando aqui o nosso tempinho.